Janani, quem eu devo muito respeito. Bom dia, meu nome é Thiago Alical, eu tenho 32 anos, comecei minha atuação política aos 15 anos de idade, junto com a minha atuação como voluntário em diversas entidades que eu participei. Eu militei da juventude dos partidos, cheguei a trabalhar na Câmara Municipal, a convite dos parlamentares, elaborando os projetos de lei. Fundei em 2002 a Associação Consciência e Cidadania, a qual eu sou presidente fundador até hoje, a OMOCIP. Fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Social na Associação Cristã de Moços. Participei do Movimento Degrau da Associação Comercial. E aí começou a minha trajetória, me preocupando tanto com as áreas social, com o terceiro setor, quanto com a vida pública, com a política pública, com aquilo que a gente tem que ter de compromisso com a sociedade. E é muito engraçado que a gente vive num país em que o terceiro setor, ele é visto sim como um parceiro da comunidade mais carente, e o poder público, com tudo que se faz de política pública, não, é muito mal visto. Mas essas duas coisas caminham juntas. Eu, o ano passado, fui eleito conselheiro no Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, o CONDEC, órgão vinculado à Secretaria Estadual da Justiça. Fui o segundo conselheiro mais votado do Estado de São Paulo e assumi então a presidência da Comissão de Políticas Públicas, Análise de Projetos e Planejamento. Então, depois de 17 anos, desde os 15 anos, fazendo um trabalho político, eu recebi o convite do meu grupo para que lançasse a minha primeira candidatura. Então, em 2012, a gente começa agora uma nova jornada. É tentar expor para vocês aquilo que a gente acredita, é ir olhar no olho do eleitor e mostrar quem a gente é de verdade e falar para as pessoas o que nós temos a intenção de fazer. Com muito compromisso, com muita responsabilidade. E aqui eu fui convidado, eu gostaria de abordar então, dentro dos temas que foram propostos, aquilo que eu acredito, aquilo que a gente tirou de propostas. Eu vou começar na área da saúde, em especial com uma proposta que eu acho que, das áreas específicas, eu acho que os conselhos técnicos eles têm que ser explorados. Nós temos que ouvir quem milita na área, nós temos que ouvir quem põe a mão na massa, quem sabe de verdade quais são os problemas. Dentro do que cabe ao legislador, ainda que pelo número do SUS, e que esse número mantenha o anonimato do paciente, nós tínhamos que ter ali um portal dizendo o seguinte: ó, em tal dia o paciente deu entrada no hospital. E todo o acompanhamento médico, porque aí vai ficar público o seguinte, que o cidadão chega no hospital, mas ele demora 2, 3 semanas para conseguir uma consulta, 1, 2 meses para conseguir um exame, e às vezes anos para conseguir uma cirurgia. Então eu acho que a transparência é o primeiro passo para que a gente cobre o poder público. E na área da saúde eu acho que seria muito eficaz, porque o tempo às vezes custa a vida das pessoas. Na área da educação, eu que sou da área da criança e adolescente, eu tenho alguns projetos, inclusive eu estou implantando uma mini orquestra de cordas, como tem no Heliópolis, porque eu acho que a cultura ela tem que caminhar junto com a educação. E eu tenho desenvolvido também um projeto piloto de um projeto de combate ao bullying. Mas eu acho que a educação não é só isso. Eu acho que a nossa educação ela é fragilizada e a gente tem que se preocupar mais do que ensinar português, matemática, geografia. Nós devemos implantar um sistema diferenciado onde a gente deveria cobrar que o poder público qualificasse melhor esses professores. Por que a gente não trabalha os valores nas nossas escolas? Eu me preocupo muito. Eu gosto muito da proposta do Gabriel Chavita, é o meu prefeito. A proposta do Colégio de Tempo Integral é importante, mas eu gosto sempre de lembrá-la do seguinte: se a gente mantiver o aluno na escola 2 períodos para ele ter essa mesma educação que está aí, não adianta. Então a gente primeiro tem que reformular. A educação não pode ficar do jeito que está, e aí é interessante sim que ele fique em tempo integral na escola. Senão, a gente vai o quê? Manter o aluno 2 períodos, e como se diz na periferia, a gente teria ali um ato de enxugar o gelo, né? Popularmente se diz assim, né? Quando você tem uma atividade que você não produz, não tem nenhum resultado efetivo.
Mas outra coisa que me preocupa muito é a questão das creches. E como parlamentar, a gente tem que, dentro do que cabe ao legislativo, tudo que a gente puder fazer para facilitar, inclusive os conveniamentos, porque essa discussão filosófica, se vai ser uma creche do poder público ou se vai ser uma creche conveniada, para a mãe que precisa trabalhar e precisa deixar o seu filho numa condição ideal e segura, isso para ela não tem importância. O que tem importância é que a nossa população não pode ficar sem um atendimento. Agora, na área do meio ambiente, eu acho que numa cidade de 11 milhões de habitantes aproximadamente, acho que hoje já passa disso, a primeira coisa que a gente tem que pensar em meio ambiente é o seguinte: nós produzimos um número que as pesquisas e os dados oscilam entre 15 mil toneladas e 18 mil toneladas de lixo por dia. E nós vivemos numa sociedade paternalista. Então a população ela se preocupa com o seguinte: eu coloco o meu lixo na porta de casa, o pessoal da coleta pega esse lixo, leva, não tem mais problema. De fato, apesar de se gastar aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais com coleta e transporte do lixo na cidade de São Paulo por ano, a gente se esquece que ainda nós não resolvemos o problema da destinação. Então eu estou comprando essa briga. A minha proposta nessa área também é a formação de um conselho técnico, porque nós precisamos do quê? Nós precisamos de quem entende do assunto. O Poder Executivo não pode simplesmente o prefeito fazer aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Isso demanda um estudo. Nós enterramos 18 milhões de quilos de lixo por dia. Desse lixo, metade é orgânico, poderia ser transformado em energia, em composto, usinas de compostagem, a outra metade é produto reciclável. Tudo isso vale dinheiro. Estima-se que desse lixo que a gente enterra, se a gente soubesse destiná-lo de forma correta, nós conseguiríamos produzir por ano 750 milhões de reais revertidos para os cofres públicos. Isso geraria emprego, cooperativas, etc. Então, eu acho que o tempo é reduzido. Espero que eu tenha explanado de forma razoavelmente clara aí minhas ideias. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado.